Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no roteiro de Entre Dois Mundos. É uma história de suspense, claro, mas é muito mais do que isso. É uma jornada de herói dos tempos modernos, construída em cenas cheias de emoções bem reais. A gente vai desconstruir como o protagonista é moldado, camada por camada, por um chamado que, literalmente, vem de outro mundo. E olha só o caminho que a gente vai percorrer. Tudo começa com o chamado do além, passa pela relutância, pelo perigo nas ruas de Lisboa, um teste de fé, até a batalha final e, por fim, o legado que fica. Cada um desses pontos é um degrau na transformação do nosso herói. Então, vamos lá! Bom, e tudo começa aqui, com o chamado do além. Esse é aquele momento em que a vida normal, a rotina, simplesmente se quebra. O mundo comum do nosso herói é completamente estilhaçado por algo sobrenatural que ele não pode mais fingir que não existe. E que chamado, hein? A história já joga a gente no meio da tensão. Imagina a cena, uma sessão espírita em Lisboa e, de repente, um espírito violento solta essa frase. Eles estão a chegar. Isso não só cria um perigo imediato, mas coloca o nosso protagonista, o Miguel Duarte, bem no centro de um furacão que ele não pediu para entrar. É uma cena com uma emoção muito crua, sabe? Um medo quase palpável. E como ele faz isso? A ferramenta principal do Miguel é a psicometria. Basicamente, ele toca em objetos e consegue ler a história deles, os sentimentos, os eventos. É um dom e tanto, né? Mas imagina a maldição. Estar o tempo todo conectado com a dor, com crimes, com tragédias. É a origem do poder dele, mas também da sua maior angústia. E é exatamente por isso que a gente chega na segunda etapa, o herói relutante. Porque, vamos combinar, ter um poder desses não significa querer usá-lo. É aqui que o conflito interno do Miguel fica gigante, e ele tenta com todas as forças, simplesmente, dizer não. E aqui a gente vê o coração do drama dele. De um lado, tudo o que ele quer, uma vida tranquila, normal. Do outro, a realidade que bate na porta todo dia, com visões horríveis e pedidos de ajuda de quem já se foi. Essa luta interna é uma cena emocional que se repete, mostrando o peso absurdo que ele carrega nos ombros. Mas, ainda bem, ele não está sozinho nessa jornada. O Miguel tem três mentores que são essenciais. Tem a Clara, a amiga jornalista, que é a voz da razão, o pé no chão. O Eduardo, que é o espírito de um inspetor, trazendo a experiência do passado. E a Beatriz, uma médium que já partiu, que serve como guia espiritual. É o equilíbrio perfeito entre ceticismo, experiência e fé. Agora a gente chega na terceira parte. Sombras em Lisboa. É aqui que não tem mais volta. O Miguel para de lutar e finalmente cruza essa linha, se comprometendo de vez com a missão. E é justamente aí que o verdadeiro inimigo dá as caras. E os vilões da história são bem claros. A gente tem o Rafael Moreira, um empresário sem escrúpulos que usa o sobrenatural para enriquecer. E por trás dele, uma entidade sinistra, o espírito das sombras. O objetivo deles é de arrepiar. Eles se alimentam no medo das pessoas para ficarem mais fortes. Basicamente, querem transformar Lisboa num banquete de terror. E a coisa fica ainda mais pesada na quarta etapa, o teste de fé. Sabe aquele momento que é o fundo do poço? É aqui. É a grande provação, quando o herói é levado ao limite e tem que buscar força lá no fundo da alma. E a grande pergunta aparece. O Miguel é humilhado publicamente, é chamado de fraude. A credibilidade dele vai a zero. E o pior, até os seus aliados do plano espiritual o abandonam. Ele está completamente sozinho. É a hora da escolha definitiva. Ele aceita esse destino ou desiste de tudo. É uma cena de puro desespero emocional. Mas é aí que vem a virada. A força do Miguel não vinha de fora, tinha que vir de dentro. É só no momento em que ele para de lutar e aceita quem ele é, esse mediador entre os mundos, que o poder dele volta com tudo. A autoaceitação se torna a maior arma dele. E com essa nova força, a gente chega ao clímax, a quinta etapa, a batalha entre dois mundos. É a ressurreição dele como herói. Agora, inteiro, ele vai usar tudo que aprendeu para encarar o mal de frente. E o palco para essa batalha não podia ser mais incrível. O castelo de São Jorge, em Lisboa, bem no meio de uma tempestade daquelas. É a história da cidade servindo de cenário para um confronto que vai definir tudo. E o mais fascinante dessa luta é que ela acontece em duas realidades ao mesmo tempo. Enquanto a gente vê o confronto físico, pauleira mesmo no mundo real, tem uma guerra de energia acontecendo no plano espiritual. É um choque de mundos, literalmente. E a resolução é espetacular.
Com a ajuda da Beatriz, o Miguel vira um canal de pura energia, de luz. E essa luz não só derrota o inimigo, ela dissolve a entidade maligna, purifica o lugar. O bem vence pela força da união e da fé. É de arrepiar. Ufa! E depois da tempestade, a gente chega na última etapa, o legado invisível. A batalha acabou, o herói volta para casa, mas ele não é mais o mesmo. Ele traz com ele o que a gente chama de elixir, uma nova sabedoria, um novo propósito de vida. No fim, a história deixa a gente pensando em muita coisa. Nesse eterno conflito entre a fé e a razão, na busca por uma justiça que vai além da nossa, no poder que a empatia tem de transformar e principalmente nessa ideia do sacrifício invisível, o sacrifício que ninguém vê. E o retorno do Miguel não é com festa nem desfile. Ele só volta para a vida discreta dele. Mas agora ele tem uma paz, um propósito que não tinha antes. Ele não salvou o mundo com um único ato, mas encontrou o seu lugar nele, ajudando os dois lados, os vivos e os mortos. E o roteiro fecha com essa frase que, nossa, resume tudo perfeitamente. Nem todos os heróis vestem capas, alguns carregam almas. É uma reflexão final muito poderosa sobre o que é ser um herói de verdade. Não é sobre aplausos, né? É sobre o peso que se escolhe carregar em nome dos outros.